Olá, meu nome é Adriele Damasceno e eu vou estar dando mais uma aula que seria a nossa aula 9 de Física Geral e Experimental 3. Com isso, eu separei um exercício falando sobre malha, principalmente um circuito que tenha duas malhas para que a gente possa ponderar melhor sobre esse assunto. A questão vai dizer assim: na figura, as resistências R1 vale 1 ohm, a resistência R2 vai valer 2 ohms e a resistência R3 vale 30 ohms. Quais são os módulos das correntes que passam pelas fontes ideais de forças eletromotrizes E1, 2 volts, E2 de 4 volts e E3 de 4 volts também? A primeira coisa que eu começo a pensar em relação às malhas é substituir os valores das resistências. Os valores das resistências. E aí eu vou e também da força eletromotriz, para que eu possa começar a desenvolver. Vale ressaltar uma coisa, essa malha à esquerda eu vou designar como malha 1, a malha à direita eu vou designar como malha 2. Isso vai ser um fator muito importante para que a gente possa desenvolver o nosso exercício. Lembrando que esse ponto A e esse ponto B são chamados de nós, e que a gente vai ter uma grande referência em prol deles. E aqui eu vou estabelecer um sentido. Vale ressaltar que na nossa força eletromotriz, nessa barrinha maior é o polo positivo e na nossa barrinha menor é o nosso polo negativo. E com isso nós vamos à resolução da questão. A primeira coisa que eu vou parar para pensar é na corrente. Então eu designei que a esquerda é minha malha 1 e na direita é minha malha 2. Vai sair uma corrente dessa primeira força eletromotriz, que vai ser a minha I1. Quando eu chegar no nó, aqui em cima, que é chamado do nó A, como a gente viu no exercício, né? Essa I1 vai se dividir em duas partes. Uma que vai descer, que eu chamei de I2, e a que vai para frente, que vai para a malha 2, eu chamei de I3. E nós sabemos que a I1 ela vai ser a I2 mais a I3. Desculpa. E aí nós vamos ponderar as seguintes reflexões sobre essa questão. Primeiro eu vou pensar apenas na malha 1. Eu vou dividir ela aqui no meio, para a parte esquerda é a minha malha 1. Eu vou pensar apenas nessa malha 1. E o que eu vou ter? Vou partir do princípio da minha força eletromotriz, que 2 menos. Eu vou ter, aqui é o somatório. E o somatório significa o quê? A minha resistência vezes a minha corrente. Então, aqui, quando eu designar, ele vai estar passando no sentido contrário, vamos dizer assim. Não contrário, mas eu vou admitir um sentido. Toda vez que eu passar pela corrente, é como se ele estivesse retirando, já que ele vai entrar no polo negativo e vai sair no polo positivo na minha DDP. E aí eu vou ter menos 1 vezes I1, menos, aqui no meio, 2 vezes I2 e menos 4, ele vai estar entrando no polo positivo e vai sair no polo negativo dessa força eletromotriz. Então, eu vou ter menos 4. E aqui embaixo, gente, é bem válido ressaltar o porquê que eu não vou usar o I2, que vai passar bem no meio a minha corrente. Porque quando ele passa pelo nó aqui embaixo, no B, ele volta a ter uma corrente principal, que é o meu I1. É como se eu pegasse o I3, que vai passar aqui nessa malha 2, e juntasse com o I2 aqui e voltasse a ter 1. É exatamente isso que acontece. Então, nessa resistência aqui de baixo, eu não vou multiplicar por I2, eu vou multiplicar por I1. Então, eu vou pegar o I1 e vou multiplicar aqui embaixo. Então, menos 1 vezes I1 igual a 0. E aí eu vou ter a minha equação, a minha primeira equação da malha I1. Como eu vou ter aqui somatórios, negativo com negativo aqui, I1 e 1 aqui, desculpa pelo bug do computador, menos I1 com menos I1 vai dar menos 2 e 1. E aí eu vou ter menos 2 e 2 igual a 2, que vai ser o 2 menos 4 aqui, que vai dar menos 2, passando para o outro lado eu vou ter 2. Como todos são múltiplos de 2, eu vou dividir por 2. E aí eu vou ficar com menos I1 mais I2 igual a 1. E aí eu vou ter
somatório de 1, multiplicando todo mundo por menos 1 e 1 mais e 2, eu vou ter que vai ser igual a menos 1. E aí eu vou isolar uma letra, que 1 vai ser igual a menos 1 menos e 2, ok? E agora eu vou partir para a malha 2. O que eu vou pensar? Eu vou pensar do meio para a direita. E aí eu vou pensar que aqui ele vai passar na minha, eu vou começar por essa força eletromotriz aqui de baixo. 4, eu estou saindo do polo negativo e ele vai entrar no polo positivo na realidade e sair pelo polo... Desculpa, ele vai entrar pelo polo positivo e vai sair pelo polo positivo aqui. E com isso, eu vou ter que, se ele entra no negativo e sai pelo positivo, ele sai com uma força positiva. Então, eu vou botar 4 aqui. E aqui, eu vou multiplicar mais 2 vezes e 2, menos 1 vezes e 3, menos 4, menos 1 vezes e 3, que é a corrente que vai passar aqui. E aí, fazendo todas as continhas aqui, eu vou ter que menos 2 e 2, menos 2 e 3 é igual a 0. E aí, eu vou passar para o outro lado e 3, vou simplificar 2 com 2, e eu tenho que 2 vai ser igual a 3. E aí, agora que eu tenho duas equações definidas, eu vou partir para o princípio que eu sei que I1 é igual a I2 mais I3. Então, eu sei que I1 vale quanto? A gente achou aqui na primeira malha que I1 vai valer menos 1 menos I2. Vou substituir a equação aqui. Eu sei que I2 vai ser o próprio I2 e I3 vai ser, aqui eu posso definir pela malha I2, que I3 vai ser igual a I2. E o que acontece? Por que a gente precisa fazer isso? Eu preciso gerar tudo em função de uma única letra, para que eu possa achar o resultado e depois fazer a substituição nas outras equações. Então, eu vou definir tudo para uma única letra. Então, eu preferi começar tudo pela I2. Definir a I2 para que eu possa substituir os valores nas próximas. Fazendo a continha aqui, eu vou ter que I2 vale menos 1 sobre 3 ampere. E aí, eu sei que I2 é igual a I3, ou I3 é igual a I2. Como eu achei o valor de I2, eu vou substituir e sei que I3 vai valer menos 1/3 ampere. E aí, eu preciso achar agora o final I1. E aí, eu vou ter que I1 é igual a I2 mais I3, como eu já tenho os dois valores, eu vou substituir a fração, vou repetir, né, a minha base e somar a parte de cima, porque eles têm o mesmo denominador aqui embaixo. Então, vai ficar menos 2 sobre 3 ampere. Poderia fazer por MMC, que daria no mesma resposta. E aí, eu consegui relatar todas as minhas correntes. Adriane, mas a corrente deu um valor negativo. Isso só vai indicar que a gente indicou uma... como é que fala? A corrente, nós definimos um ritmo para ela ali. E com isso, por ela ter dado negativa, significa dizer que ela não era aquele sentido. Essa é a palavra correta que eu queria usar. O sentido que nós determinamos foi o contrário do que ela deveria. Então, aqui eu expresso a minha corrente em módulo, para que eu possa saber que essa corrente determina esse valor corretamente. Então, o sentido que eu determinei para ela, aqui significa que estava errado. Mas não é errado no sentido da conta, mas apenas no sentido que ela deveria exercer. E aí eu boto em módulo para definir. Com isso, nós terminamos a nossa aula. Aqui estão as nossas referências. Agradeço a atenção de todos. Se vocês precisarem de qualquer ajuda para tirar uma dúvida, tem o meu e-mail aqui e vocês podem me mandar sugestão do que ajudar vocês. E agradeço pela atenção de todos. Muito obrigada.